pastor Ivonei, né, nosso querido pastor Ivonei, hoje está pregando aí no pastor Jamil, ele fala sobre que nós temos dois idiomas, né? É o evangeliquez e o crentez. São coisas que só é na igreja que as pessoas entendem o que nós falamos. Isso é legal, é bom, bonito, porém nós não podemos perder o contato com as pessoas, irmãos, porque aqui ele começa a falar: a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, e essa é a palavra da fé que pregamos, a saber. Então nós não podemos deixar de ter aquela mensagem que vai alcançar corações. Se no teu coração você creres que, vamos lá para a palavra aqui, versículo 9: com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto toda a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Quem invoca o nome do Senhor aqui? Amém? Glória a Deus. Mas aqui começa, aqui já é uma solução, mas começa um dilema, uma proposição para a igreja pensar. Eu quero trazer isso para vocês. Pensem sobre isso. O culto de hoje é de missões. Olha o que ele fala no próximo versículo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu perguntei para vocês invocam o nome do Senhor? Vocês falaram amém? Sim, nós invocamos o nome do Senhor. Mas olha só, como eles invocarão se em quem não crerão? As pessoas não creem em Jesus. As pessoas conhecem Jesus e nunca se compartilhou tanto a respeito de Jesus como nas redes sociais nos dias de hoje, e mesmo assim as pessoas não estão crendo em Jesus. Nós vivemos, para vocês terem uma ideia, amados, há hoje correntes filosóficas dizendo que nós vivemos no mundo hoje a era pós-cristã. O que é pós? Depois dos cristãos, já acabou. Para o mundo hoje o cristianismo não é absolutamente nada. Tudo que nós... Por quê? Porque hoje que se prega qual que é o ensino filosófico, é chamado de pós-modernidade. E essa pós-modernidade, eles não acreditam em absoluto. Eles não acreditam que você é isso ou aquilo. Até alguns anos atrás, o nosso dilema, por exemplo, irmãos, com relação à sexualidade, era que nós continuamos afirmando que o homem é homem, a mulher é mulher, mas havia as alas, né, que diziam: não, um homem pode se sentir uma mulher, ele é uma mulher, e a mulher se sentir um homem, é um homem. Só que hoje eles não têm mais isso. Hoje eles têm o LGBTQI, mais não sei o que, representando 52, até o momento, posições da pessoa se sentir. Eu me sinto tal coisa. 52 tipos de adaptação para isso. Não há mais absolutos. E aí, quem que eles estão atuando? Não começou agora. Começou há 30, 40 anos atrás, enquanto nós estávamos introspectos dentro da igreja. E eu vivi uma época, pastor Carlito, a década de 70 para mim, e 80 foram décadas de derramar do Espírito Santo. A igreja era tomada pela presença de Deus. O pastor estava falando isso até no início dos anos 90, assim. De repente parece que alguma coisa aconteceu. A igreja cristã começou a aparecer nas estatísticas do IBGE. Não era nada, né? De repente viramos aí no IBGE, no censo de 2010, 35% da população brasileira se declarando evangélicos. No entanto, nesse mesmo tempo, 35% da igreja do cristianismo se declarando evangélico. Nesse mesmo tempo, os movimentos, isso não só no Brasil, no mundo inteiro, que atacam a sexualidade, foram tomando conta da mídia, foram tomando conta da escola, foram tomando conta da nossa juventude, abraçando, abargando. Você conversa com alguns jovens, até mesmo dentro da igreja, há uma confusão, eles não têm que aceitar isso, aquilo, há uma confusão. E a igreja, parece que perdemos a mão.
Parece, mas não perdemos. Sabe, mas é que eu vi uma post no Facebook esses dias, eu dei risada. A mulher disse: olha, acabei de tirar a carteira e parece que meu primeiro dia no volante parece que está todo mundo contra mim. Ela estava na contramão, um monte de carro vindo contra ela, só que ela estava na contramão. Mas acontece, amados, que muitas vezes nós, como cristãos, nos sentimos que estamos na contramão. Eu vou falar, irmãos, não é nós que estamos na contramão do mundo, é o mundo que está na nossa contramão, e mesmo que eles sejam a maioria. E sabe por quê, irmãos? É porque nós somos chamados a ser fiel, e ser fiel, ele tem um preço. Ser fiel tem um preço. No entanto, nós não podemos, o Senhor diz: sai dela, povo meu. Quando ele sai dela, ela sai do sistema. Nós não podemos deixar de instalar para testemunhar a respeito de Cristo. Porque como que eles ouvirão se não há em quem? Como que eles invocarão em quem eles não creram? E como crerão de quem eles não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Não se ficarem tocados, amados. Nós esperamos e a gente fica: Deus, como é que as pessoas venham, para que alguém passe aqui na frente e ouça o Evangelho, ou pegue esse folheto e ouça. Mas nós precisamos acreditar que o Evangelho é entrar no meio, é ir e anunciar. Nós lemos aqui no versículo 16: bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Por que os pés? Porque os pés não tiram a pessoa do lugar. E a igreja é a nossa zona de conforto, é o nosso quartel-general. Aqui nós adoramos a Deus, aqui nós somos instruídos para Deus. Mas o verdadeiro Evangelho, como igreja, corpo, nós vivemos lá fora. E nós precisamos levar Jesus para essas pessoas. Eu estou fazendo faculdade de teologia apenas para protocolar, amados, né? Não sou mais nem menos de quem não faz a teologia, mas eu resolvi fazer. E nós abordando esses temas lá, um dos professores nossos, muito cheio da graça de Deus, aquele professor, ele disse assim: olha, eles estão dizendo que a era agora é pós-cristã, não tem mais absoluto. Você pode ser o que você quiser, e a hora que você deixar não querer mais ser isso, quiser ser outra coisa, você pode querer ser o que você quiser. E nós vemos essa balbúrdia que é hoje, e a gente olha para os artistas, os cantores, fazendo o que fazem. Uma hora uma cantora famosa larga o marido, vai viver com uma mulher, essas coisas estão acontecendo. E uma hora você vê um ícone da música cristã, né, e saindo, largando tudo e virando drag queen, né? Mas a gente vê tantas coisas. Por quê? Para confundir a nossa mente. E isso não é o Evangelho. Isso deixa as pessoas dizendo que agora o que o canto está balançado tudo, até o Evangelho está tudo balançado. E o que parece ser um problema, olha aqui comigo, o que parece ser um problema torna-se o nosso campo missionário. Porque as pessoas, olha, nunca houve tanta depressão, tanta ansiedade na sociedade. A minha terceira filha, eu tenho 4 filhas, a minha segunda filha, ela é psicóloga, está agora, ela é formada em psicologia, está terminando, vai recomeçar uma pós-graduação em psicologia, está terminando um mestrado. Ela já é mestre em psicologia para dar aula para futuros psicólogos. E ela disse: pai, nunca se procurou tanto, ou as empresas estão recomendando, pagando para que seus funcionários tenham terapia. Nunca, olha, o mercado que cresce cada dia mais, as pessoas precisando de psicólogos, e procurando também uma demanda grande também por coaches. E agora já tem esses coaches cristãos aí, né, falando do evangelho positivista. É muito bom ouvir coisas positivas, mas a grande impressão é que Deus precisa tanto de nós, irmão.
enquanto é nós que precisamos tanto dele. Amados, Deus sem Deus continua sendo Deus. Lembra dessa máxima? E nós sem Deus somos o quê? E, no entanto, essas pessoas vivem esse vazio. Nunca se teve tanto problemas psicológicos no meio da juventude. Crianças de 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos precisando de psicólogos, psiquiatras. E amados, por quê? E muitos cristãos, eu vejo isso com naturalidade, porque ela é uma patologia. O que é uma patologia? É uma doença mesmo. É uma doença, mas muitas dessas doenças têm raízes por causa, em nossos jovens cristãos, pelo conflito que eles enfrentam na escola. Por causa que chega na escola, a minha filha estudava no Colégio Estadual do Paraná. Eu estou falando no colégio, nosso estudo é de qualidade, mas tudo lá comunica essa ideologia do mundo. Tudo lá. O jovem sai de lá, ele entra com uma convicção, se ele não estiver firmado, ele já começa a balançar. Professores, doutrinadores, usam as suas matérias para doutrinar, é tudo sutil. Os trabalhos de escola são sugestionados. Eles passam aqui 2 horas na igreja e passam, no caso da minha filha, são 6 horas, né, filha? 6 aulas, né? 6 aulas. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, 30 horas, e ele fica 2 horas aqui na igreja. 2 horas na casa de Deus. E ainda a gente tem a salinha das crianças, que em alguns lugares é só entretenimento para as crianças. Não há palavra, não há ensino. E aí eles crescem. E a possibilidade de nós vermos uma igreja com um nível de idade altíssimo, a média de idade altíssima, porque os nossos jovens não estão mais, as nossas crianças não estão mais sentadas nos bancos das igrejas. Nós temos um problema, amados, muito importante para resolver. E a primeira coisa, nós precisamos de um despertamento de fé no meio da igreja. Nós precisamos soprar aquele lugar da presença de Deus, está cheio de pó ali, e dizer: Senhor, este lugar é seu. Sabe o que aconteceu no rei Josias? O rei Josias começou uma reforma. Não é possível que eu ouvi do meu pai, estou vendo essas coisas aqui acontecendo. O pai dele não foi um bom rei, mas a mãe dele, você olhar lá o nome da mãe dele e o nome da avó dele, eram nomes fortes. E o nome do sacerdote que apoiava Josias, né? O nome da avó dele era a pedra alta, né? Pedra alta. O nome dela significa pedra alta. E a Bíblia fala que o Senhor é a nossa rocha alta. Rocha alta. A mãe também tinha um significado do nome que trazia ele para a presença de Deus. O sacerdote, tudo conspirou para que ele voltasse a buscar a Deus. Chegou uma hora que ele chama o sumo sacerdote e diz: olha, reforma o templo. Dá uma reforma nesse templo. E de repente aquele homem vai lá, volta com um livro. Rapaz, você não sabe o que eu achei. Poeira para qualquer lado. Eu achei um livro. O livro da lei estava lá. Olha Deus. O livro dele existe, é verdade que existe esse livro, é verdade. E tirou pó, começou a ler o livro. Na boa parte do livro da lei, Josias rasga suas vestes e diz: meu Deus, o que vai ser de mim, Senhor? Porque a primeira coisa que a palavra tem que tocar, amados, ela tem que tocar a nossa alma, sabe? Ela tem que quebrar a nossa religiosidade, porque estava tendo reunião de sacerdotes, estava tendo o altar lá, as pessoas continuavam levando novilho no altar, os sacerdotes continuavam entrando no lugar santo, o sumo sacerdote continuava entrando no lugar santíssimo, mas a palavra não estava viva. Verdade.
orações. E ele foi lá, recebeu aquela palavra. Amados, olha só, vou falar uma coisa para os irmãos: não tem caráter de preconceito com as pessoas, mas a Bíblia fala que quando ele foi tocado, ele começou a destruir coisas que estavam juntas em Israel. Os altares, todos os lugares de árvores altas tinham altares construídos para Astarote, para Baal. Ele falou: queima tudo isso aí e expulsa toda essa gente daí que está fazendo isso, inclusive as rapazinhas. Tinha umas rapazinhas lá, os rapazes que não eram rapazes, que se faziam de meninas, que estavam lá, sabe, eram sacerdotes de Astarote, de Baal. Ele quebrou tudo aquilo lá, irmãos. Ele fez uma reforma. Josias fez uma reforma quando a palavra de Deus começou a falar no seu coração. Eu vou falar algo para você, amados. Ele começou a reformar o templo. E quando a gente começa a reformar o templo, este templo aqui, nós começamos a descobrir verdades que elas já estavam lá dentro, mas nós deixamos criar poeira no nosso coração. Se eu perguntar para vocês aqui a base da nossa fé, insista, Atos 2,38, quem não sabe, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado. Irmãos, eu declamo a Shema Israel todos os dias de manhã e quase todos os dias à noite. Eu declamo a Shema Israel, Deuteronômio 6, 4 ao 9. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças. E essas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente aos teus filhos, e delas falarás, assentados em tua casa, e ao andares pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Elas te serão, e as levarás atadas como um sinal em tua mão, e elas serão como testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu declamo a Shema Israel todos os dias. Entre o versículo 4 e o versículo 5, o judeu põe a mão na boca e diz assim: bendito seja o nome glorioso do Senhor, que toda a terra se encha da sua glória. Amém, amém. Não está nesse texto, mas está no Salmo 72, e eles falam isso, como não está ali naquela, ele põe a mão na boca com reverência e fala baixinho, mas ele sempre fala: bendito seja o seu glorioso nome, que toda a terra se encha da sua glória. Amém, amém. Aleluia. Mas, esses dias eu estava ali na minha casa, foi sábado passado, e Deus falou comigo: pois é, Gerson, que bom que você está falando da minha chamada de decor. Graças a Deus, né, senhor? Muito bom. O senhor falou: pois é, mas você viu que na minha palavra diz: e falarás, as ensinarás diligentemente aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. E aí a minha filha chegou com café, e a minha esposa dela, ela chega com o café, ela chega com o café da fruta, ela chega com a Bíblia, o Manancial do Deserto, que é um livro de meditação, e o outro livro de meditação, que tem a meditação do dia, quando Deus pensou em você, e o que Deus tem de dar para a sua vida. E nós terminamos de tomar café, ela lê a meditação, eu leio a outra. Irmãos, naquele dia começamos a testemunhar para a nossa filha, e começamos a chorar e a falar da presença de Deus. E eu disse, aí eu entendi que mais do que falar uma Shema Israel, é praticar uma Shema Israel, andar no caminho. Nossa, irmãos, e daí eu estava me recordando no meu quarto, e a cena ficou muito forte na minha mente, que antes de dormir, a minha esposa reunia as 3 meninas, depois a 4ª menina também começou a chegar do outro lado, e ao redor, ela sentava dentro da nossa cama, para orar, para cantar hino da harpa, para falar, sabe? E é muito importante, porque a palavra nos fala lá no livro de Provérbios: ensina a criança o caminho ou no caminho? No caminho. No caminho. Tem uma diferença muito forte aí. Ensinar a criança o caminho. Eu lembro da minha mãe, a minha mãe fazia uma coisa assim que ela dizia para a gente não fazer. Mãe, a senhora falou para não fazer isso. Ela disse: faça o que eu digo, menino, não faça o que eu faço.
era uma brincadeira da mãe, uma contradição, né? Mas a Bíblia, ela diz assim: ensina a criança no caminho. Não é só ensinar o caminho, mas no caminho. O que é ensinar no caminho? É enquanto eu caminho com ela, ela tem que ver o meu exemplo de caminhada, não apenas a minha teoria de caminhada, mas ela tem que caminhar comigo. Os meus filhos precisam se apaixonar pelas mesmas coisas que eu me apaixono. E isso vai acontecer, irmãos, quando nós não podemos ser tão sisudos para os nossos filhos, e dos pais chegar, do filho chegar e dizer assim: meu Deus, eu quero aquele meu Deus. Minha sogra conta de uma senhora que ela chegou para o pastor e disse: pastor, eu vou trazer a mudança lá em casa aqui para essa igreja, eu quero aqui. Daí o marido dela era o obreiro da igreja, se assustou. O que é isso? O que é isso, meu amor? Ah, que eu sou teu amor, né? Não, pastor, eu estou já chamando aqui para trazer a mudança aqui para casa. Aqui de casa para cá, vamos mudar aqui. Porque aqui, esse homem que está aqui é um abençoado cheio de Espírito Santo. Mas o homem está lá no demônio. Eu não quero aquele lá. Eu quero esse homem que está aqui dentro da igreja. Irmãos, o desafio nosso é sermos esse vigor, essa gentileza que somos aqui, lá no nosso lar também, para que os nossos filhos cresçam no amor e no temor do Senhor e passem os anos, e se um dia eles se desviarem do caminho, nós tenhamos a certeza de que eles vão voltar, porque enquanto estiveram no nosso lar, eles foram ensinados no caminho. Amém. Creia, irmãos, creia nisso. Aleluia. Tem assim, um cantor, né, do início do gospel, lá do meu tempo, ele é americano, Ron Kenoly. E o Ron Kenoly, ele conta num dos livros dele que a igreja dele, ele sempre, a igreja dessas mega igrejas, né, essas igrejas novas, aí tudo assim, canções, orquestra, lustres na igreja, aquelas coisas chiques, né? E ele disse que toda a mensagem, o pastor estava pregando lá, já vinha uma canção, já vinha a canção nova para ele, já vinha até a partitura, ele olhava para os músicos, tal nota, esse tom e tal. Todo mundo lá dos Estados Unidos, todo mundo versado em música, né? Olha, o diapasão é esse, tal, isso aqui e tal. Naquele dia o pastor pregando, e ele viu uma senhora sentada na frente. Aquela senhora incomodou o Ron Kenoly, porque aquela senhora sentou ali nos primeiros bancos, e toda a igreja glorificava Deus, milhares de pessoas naquela igreja. Mas aquela senhora, ela estava ali calada, tinha pão, tentava ler as letras, e se incomodava, e sentava meio frustrada, e aquilo incomodou ela, o Ron Kenoly. Quando deu o final do culto, o Senhor falou para ele: porque ele vive, posso crer no amanhã. Ele disse: Senhor, a banda vai me matar. Eles não cantam mais essas canções nas igrejas, né? Agora virou moda, agora de novo cantar. Não sei se os irmãos perceberam, eles pegam a canção nova deles, e eu faço na igreja também, né? Porque os jovens gostam de canção nova, e eu pego um pedaço da harpa lá e coloco junto para deixar junto as canções. Mas o Ron Kenoly, né, ele falou: bom, gente, ó, because he lives. Because he lives, I can say tomorrow, né? E ele começou, a banda vamos atrás, né? Because he lives. Na hora que ele começou a cantar, a igreja, por mais que não canta diretamente, a igreja começou a cantar uma canção tradicional, né? Nos Estados Unidos, no Brasil, porque ele vive, posso esperar na manhã. Aquela mulher, quando levantou as mãos, ficou de pé, começou a chorar, e cheia da presença de Deus, as pessoas começaram a glorificar a Deus. Acabou aquele culto, aquela mulher disse: pastor, preciso falar com o senhor, com aquele moreno lá que é do louvor. Eu quero agradecer vocês. Eu não piso numa igreja há mais de 40 anos que eu não piso numa igreja. E eu lembro, essa canção me jogou quando eu tinha 7 anos na escola dominical, numa igreja de madeira, numa salinha, onde a minha professora ensinava a gente a cantar aquela canção, e nós cantávamos lá na frente com as crianças: porque ele vive, posso crer no amanhã. E aqui eu pensei: meu Deus, como eu estou 40 anos, a igreja mudou tanto, eu não lembro mais de nada, não conheço mais nada. E alguém canta uma canção como essa. É muito bom quando o ministro do louvor também está conectado com as raízes da pessoa. E a gente precisa tocar alguns corações, irmãos. Um evangelho que não toca corações é um evangelho que não vai transformar vidas.
E nós precisamos de nos reviver dentro de nós essa paixão pelo Evangelho. Nós precisamos fazer como Josias, como esse sacerdote, descobrir a lei do Senhor dali do templo. Quem é o templo do Espírito Santo? Que somos nós. Desculpa essa palavra. Jesus vai pregar, queridos. Jesus vai pregar numa das sinagogas. E eu quero ler dois textos com vocês. Esse primeiro fala da sinagoga. Essa palavra se encontra no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao versículo 16. Essa passagem aqui ela é muito forte. Jesus chega e a Bíblia diz aqui: ora, Jesus ensinava no sábado, irmãos, na sinagoga. Já começa um problema aí, porque Jesus não apenas prega, ele faz milagres. E aí a ortodoxia, o jeitão de ser da igreja lá na sinagoga, começou a dificultar as coisas para Jesus. Olha só, versículo 10: ensinava no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Veja, amados, a minha tradução diz possessa de um espírito de enfermidade. Ela não estava endemoniada com um demônio no corpo dela, por causa de um orixá, de um Xangô, de não sei o que mais lá. Não era um espírito de vadiagem, de prostituição, mas um espírito de enfermidade. A despoderada daquela mulher. Mas note que aquela mulher era membro da sinagoga e não entrava lá se não fosse membro da sinagoga. E olha só, havia 18 anos e ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. 18 anos. Tem uma senhora que passa na frente da nossa casa. Eu já penso nela no escritor, acho que está na hora de Deus fazer alguma coisa daquela mulher. Estava aqui, todos os anos ajudando todos. 18 anos se andando assim, 18 anos por lá, pertencendo à igreja da época, a sinagoga dos judeus. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente levantou-se, endireitou-se e começou a dar glórias a Deus. Aleluia. A era dos milagres, o evangelho que vai impactar de novo essa sociedade, tem que começar dentro de nós, queridos. Nós estamos, eu vou falar para você, os cultos são bons aqui, eu tenho certeza. Os cultos têm sido bons na nossa igreja lá, do nosso estilo, cada um dos seus estilos, né? Mas eu vou dizer, irmãos, não pode mais passar o tempo e as coisas não começarem a acontecer como acontecia na década de 70, como acontecia na década de 80, irmãos. Deus tem que começar a falar conosco novamente. Deus tem que começar a falar com o sacerdote. Ele tem que achar o livro da lei, do qual ele falava apenas fragmentos, porque o tempo havia passado, a essência estava longe. Teve que se fazer uma reforma. E não começou em todo Israel, atingiu todo Israel, mas começou no templo, atingiu o rei. Ele rasga suas vestes em sinal de humilhação. Nós precisamos começar a reconhecer que perdemos um pouco daquela essência, queridos, e nós precisamos, pastor Carlito, recuperar essa essência. Pastor Luiz, pastor Avenida, nós precisamos, queridos, porque este evangelho vai aumentar em glória, em poder, e nós vamos ter o que falar para esse campo missionário, que hoje eles chamam de pós-cristãos, mas nós vamos falar para eles de absolutos de verdade, através dos sinais, das maravilhas que Deus vai fazer em nosso meio. Amém ou não amém? Olha na hora, pastor Ademir. Laudino. Pastor Laudino falava aqui que de 5 em 5 anos começam a acontecer coisas em nossas vidas, né? Eu fiquei pensando, amados, que está chegando uma hora, um tempo, e Deus começou a testificar que ele estava confirmando a palavra. Porque, queridos, eu há algum tempo
nós começamos um trabalho. Minha sogra pegou Covid, bem no ano 2020, e ela ficou muito ruim da Covid. É uma senhora que tem chifose, aqui ela tem uma colombinha aqui, e deixaram meio assim, e ela já tinha naturalmente uma dificuldade de respirar, porque ele comprime um pouco os pulmões dela. Quando ela passou 5 dias ruins em casa, não teve jeito, nós falamos, vai melhorar, fizemos campanha, oramos e nada de melhorar, ela foi para o hospital. Ficou 7 dias no hospital, os médicos falaram, olha, tá muito difícil, não tinha como levar nada lá, mas nem levava as roupas, você deixava na portaria, não recebia ninguém. Se alguém morria, era enterrado nu dentro de um saco preto. Vocês lembram dessa situação, irmãos? E perdemos amigos assim, sabe? Foi muito triste aquela época. E a minha sogra ficou 7 dias, piorou, os médicos falaram, não há jeito. Temos 12 dias, não há jeito. Ela piorou muito e nós vamos ter que entubá-la. Entubaram aquela senhora. Irmãos, ela ficou entubada com 74 a 75 anos, em 2020, entubada, com aquele probleminha nas costas ali, já estava dificultando. Quando ela ficou 22 dias, no 18º dia, chamaram os filhos e o pai por uma videoconferência. Só os pais e os filhos, numa videoconferência, não podia nem ver. Eles falaram, ela tem menos de 10% do pulmão. Nós queremos preparar vocês que infelizmente não há mais nada que nós possamos fazer por ela. E nós estávamos ali muito angustiados, já sabendo, nós inclusive havíamos pensado, porque nós havíamos ouvido alguns irmãos, algumas pessoas tinham perdido pessoas, nós tínhamos, quando eles chamavam a família, era só para dizer que morreu e como ia ser o procedimento. Mas para eles falaram, olha, está muito ruim, não, é muito difícil a situação dela. A igreja pôs-se a orar por ela. Irmãos, ela resistiu o 19º dia, o 20º dia, 21º dia, 22º dia. Eles tiraram ela da intubação. E ela ficou mais 7 dias no hospital. Mais 7 dias. Irmão, num desses dias, internada, sem a gente poder ver ela. Ela com uma vontade de comer, mas ela tão fraquinha. E tantos dias, com aquele tubo na garganta dela, ela, quando tiraram, amassou as cordas vocais dela, ela não conseguia. As pessoas deixavam a comida, ela tão agitado. E ela queria ela precisava que alguém trouxesse comida, pelo menos água. As pessoas diziam, ela não quis comer, levava embora a comida, levava embora a água. E ela disse, não, eu quero comer, mas não podia falar. Irmãos, até que um senhor dava um pouquinho melhor, começou a ver o estado daquela mulher. E ele chega, o paciente, andando com aquele negócio lá que tem os remédios ali, né? E ele, a senhora quer água? A senhora quer comer? Eu quero comer. Irmãos, com 7 dias, a minha sogra saiu pé e osso de lá. Nós ficamos tão felizes quando nós retiramos ela de lá. No dia 17 de junho daquele ano, no meio da tribulação dela, eu montei um grupo na internet. Hoje são 3 grupos, um no Telegram e 2 no WhatsApp, grupo de oração. E começamos a orar por ela. Nem oramos com muitas pessoas, choramos com muitas. As pessoas morreram. E o grupo está até hoje. Estamos indo para 187, 188 vigílias seguidas, de sábado para domingo, da meia-noite às 6. Sempre tem 1 ou 2 pessoas em cada um desses horários orando pelos pedidos de oração. Durante a semana, as pessoas mandam pedido de oração, nós oramos. Sempre cai um pedido de oração assim, irmãos. Se eu não vejo, eu não tenho muitos dizem, meu Deus, está toda hora eu olhando. Não, sabe por quê? Caiu um pedido de oração lá, no momento seguinte tem alguém que estamos de oração. É maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. 187, 188 semanas seguidas estamos lá. A minha sogra saiu, mas nós pensamos que acabou o sofrimento, pastor. 63 dias de oxigênio. Mais de 50 dias, meu sogro alugou uma máquina que ficava ligada 24 horas por dia. Ela tomava banho, a máquina funcionando. Ia deitar, a máquina funcionando. Ela não tirava. Com 50 dias, começamos a experimentar um procedimento chamado desmame. Ela começou a ficar com 20 horas, 18 horas, e levou mais 13 dias, até que nós tiramos todo o oxigênio dela. E ela usava ele eventualmente, para a honra e glória do Senhor, uma improvável.
ela saiu de todo aquele procedimento lá, ouvida, improvável. Glória a Deus. E ali, amados, nós ganhamos tanta fé, mesmo que nós tenhamos perdido algumas batalhas, perdemos o pastor Claudemir Schmidt, que você conheceu, né? Perdemos lá algumas pessoas, mas nós queremos que o Senhor nos preparava para algo maior. O Senhor tem trabalhado comigo. Irmãos, nós sempre fomos uma pessoa de ir para o monte orar. Nos últimos anos mesmo, muitos e muitos anos, nós não estávamos indo para o monte orar. O pastor Jamil nos chamou para orar no monte. E não era monte, você tinha que descer para ele, era no meio do mato só. Eu fui lá ser mordido pelas muriçocas, esqueci de levar blusa, repelente, no braço aqui, meu corpo está cheio de... Mas fomos. Mas eu parei. Esses dias atrás, uns colegas nossos lá da ação social da igreja, e nós vamos subir um monte, lá perto do pedágio lá das praias, lá tem uma chacrinha lá, Monte Moriá, e é longe, desse tamanho assim. Lá você tem que puxar uma corda, assim, a minha esposa, no primeiro dia que foi no monte, ela ficou igual ele que lá. Então pesado estava aquele monte. E as 3 vezes que eu fui pro monte, irmãos, eu estava com um problema no meu joelho, e ainda estou com esse problema assim, mas irmãos, ele estava tão difícil que eu estava dando de bengala, pastor. Nos últimos meses, eu dando de bengala. Os irmãos orando, e o Espírito Santo falou tão forte comigo. Eu lembro como se fosse hoje. Eu disse, Senhor, está difícil. Eu não sei que palavra que eu tenho que dizer, eu queria formar a palavra certa para te falar aqui. O Espírito Santo falou assim, meu filho, como é que era no começo da humanidade? Não tinha idioma, não tinha sintaxe, gramática, não tinha linguística, não tinha vernáculos difíceis. Eu ouvia eles, e eles me ouviam. Eu ouvia eles, meu filho, e eles me ouviam. Não tinha escrita, não tinha poetas, não tinha aquelas escritas assim que se diz, nossa, mas precisa de um dicionário para entender o que está escrito aqui. Tão lindo que é, se não já chora, nem sabe o que está escrito direito. É português mesmo. Vamos, o Senhor você, filho, eu ouço. Você ouve o meu Espírito. Romanos 8:24. Ah, lembra do Romanos 8:24? Porque o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Olha o Espírito Santo. O Senhor está me dizendo que para eu falar lá fora, eu preciso voltar para a tua presença mais forte. Sim, meu filho. Porque quando você recebe daqui, você recebe Espírito e vida, não só letra. Eu já não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo para você. É muito bom cantar canções aqui na igreja, mas o Senhor está dizendo, é hora. É hora do meu povo mostrar quem eu sou para esse povo. Mas Senhor, nosso povo é simples. Hoje a maioria dos jovens já estão na faculdade. Minha filha tem 30 anos, já tem concluído o mestrado. Meu pai falou assim, Gerson, se você fizer o 2º grau, não, terminei a 8ª série, tá bom. Quando eu terminei a 8ª série, alguém dizendo, não, as pessoas querem emprego melhor, mas tem que fazer agora é ensino médio, era 2º grau, vai profissionalizante. Eu nunca para. Não, nós vamos comunicar com eles. Então, como é que Pedro e João falavam para essas pessoas? Como é que eles chegaram diante dos versados fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes e falaram para eles lá em Atos 4, a ponto de dizer, de sorte que nenhum outro nome há inventado debaixo dos olhos, para ninguém importa que sejamos salvos. E a Bíblia diz assim no versículo seguinte ali, e eles reconheceram que Pedro e João estiveram com Jesus. Você quer saber o segredo, querido? As pessoas não querem saber o quanto você sabe demais de teologia, mas elas querem saber se você tem andado com Jesus. Você está andando com Jesus, querido? Deixa a doçura do Evangelho entrar dentro de você. Que
você vai chegar no meio dos pecadores e vai falar para os publicanos da glória do Senhor. Você vai replicar o que Jesus disse para Zaqueu: desce, Zaqueu, porque hoje convite Deus está na tua casa. E estando lá, você diz: hoje chegou salvação nesta casa. Aleluia. Oh meu Deus, meu Deus. Irmãos, eu fiz um trabalho na nossa igreja. Lá eu falei assim: eu vou organizar toda a estrutura da igreja. Eu chamei o trabalho de governança da igreja. Ficou bonito o trabalho. Eu fiz todas as coisas ali, o que faz cada pessoa, cada cargo. Apresentei para as pessoas. O senhor Gerson dá 10. Mas vou te dizer duas coisas. Antes do pasto das ovelhas, como Jacó falou para Esaú: Esaú, vai lá, você na frente, eu não posso ir, porque eu tenho ovelha, eu tenho filho pequeno, eu vou no pasto das ovelhas. Nós vamos ter que ir no pasto das ovelhas, não podemos ir muito à frente delas, não. Vamos lá, mas elas têm que ir. Nós temos que ir no pasto delas e apressar um pouquinho as ovelhas. E a segunda coisa que o Senhor falou ao meu coração, irmãos, eu aprendi isso lá em Minas Gerais: cuide do estado das suas ovelhas. Nós precisamos olhar. Eu tenho olhado para o estado das ovelhas e eu falei: Senhor, como é que eu vou fazer? O Senhor falou: começa com um pequeno. Começa com o primeiro. E se você tiver 2 sarados, saram mais 2. 4 sarados, saram mais 4. 8 sarados, saram mais 8. E 16 sarados. Nós precisamos hoje querer uma cura dentro do nosso coração, querer uma alegria, não apenas de estar aqui, porque muitas vezes nós vamos cantar na igreja: esta alegria não vai mais sair. Não está nem saindo da fora, gente, está dentro. Irmão, nós temos que começar a ter essa alegria, vibrar com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Irmãos, eu estou falando de comunicar o Evangelho, aonde as pessoas olham nos nossos olhos e veem fogo nos nossos olhos. Não apenas fogo nos olhos dele, mas aquele fogo que passa para nós, fogo nos nossos olhos. Elas precisam saber que nós andamos com Jesus. Ameaçaram João, ameaçaram Pedro, e eles comunicaram para a igreja. E a igreja começou a orar. Ele falou: Senhor, olha agora as afrontas que temos recebido, Senhor. Olha agora tudo que está acontecendo. Levanta-te e faz agora milagres, opere maravilhas pelo nome do teu santo servo Jesus. E amados, eles levantaram e começaram a falar na autoridade do nome de Jesus. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram salvas. E você quer saber uma coisa? Eu vou encerrar a palavra aqui nessa noite, no livro de Marcos. Eu falei que ia falar de mais um, né? Mas Marcos, pessoas que eu falo do dia. Marcos capítulo 16. Capítulo 16. Aleluia. Versículo 15. Disse-lhe Jesus: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não disse: fique, espere que as pessoas cheguem, faça um anúncio na rádio, põe um cartaz lá na frente. Não, põe um post. É muito bonito, você tem que fazer. Gostei do vídeo lá, ficou muito bom o vídeo. Ótimo, o banner. Temos que fazer. Mas esse ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E estes sinais, atenção, acompanharão, diga comigo, acompanharão aos que creem. Quais sinais? Em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, em meu nome, eles ficarão curados. Glória a Deus. Nós precisamos dessa ousadia, irmãos. Nós precisamos dessa ousadia. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe haver falado esta palavra, foi recebido ao céu, assentou-se à destra de Deus, e tendo eles partido, pregaram em toda parte. Pregaram. Quando a gente prega, palavra e poder são liberados, e o Senhor se agrada disso, e Ele começa a fazer. E olha só, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. As pessoas dizem: Senhor, me dê poder que eu vou. E o Senhor diz: vá que eu te dou o poder. Quando você vai, você prega.
a palavra se potencializa. E o Senhor vem e disse: eu confirmo a minha palavra. Mais uma palavra que Jesus é Deus, né, mas o que o Senhor falou para o profeta lá? A minha palavra não volta para mim vazia, antes vai cumprir todo o seu propósito. O Senhor, o que ele está dizendo? Eu vou confirmar essa palavra. E aqui ele está dizendo: eles pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra. Amém. Nesta noite, irmãos, o Senhor vai confirmar a palavra. Aqui em nome de Jesus. Vamos ficar em pé esta noite. Aleluia.